Já está na tela. Então nós vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 27 até o versículo 31. Eu vou contar até 3 para você ler o 27. Só que quando entrar o 28, eu não conto mais, você já segue, tá bom? Até o 31. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. O apóstolo Paulo está falando sobre o princípio da gratidão. E claro, eu não consigo aprofundar tanto o assunto, mas eu escrevi um livro chamado Gratidão Imprescindível, que se você não leu, eu recomendo muito que você leia. Especialmente, irmãos, em tempos pesados e difíceis como os que a gente está vivendo, você precisa se lembrar que quando o clima espiritual tensiona, pesa, gratidão a Deus vai abrir os ares. Se você andar pelo livro dos Salmos, você vai perceber que os salmos mais poderosos que foram dados a nós, foram dados em momentos em que os salmistas, especialmente Davi, mas outros, como os filhos de Corá, por exemplo, como Salomão, quando eles estavam em momentos de aperto, tensionado pelas trevas, quando as trevas os apertavam com força, esses homens cantavam salmos. Deixa eu te contar, comigo funciona. Sabe, nos meus momentos de crise mais pesada, no momento em que eu sinto que as trevas se levantaram com força contra mim, eu faço uma coisa que Paulo chama de salmodiar. O que é salmodiar? Salmodiar é inventar uma canção para Deus e cantar para Ele do seu coração. E esse salmodiar fica muito poderoso quando você agradece a Deus no meio da tempestade, no meio da confusão. Quando a coisa complica e você acha no meio da complicação algo para agradecer, isso muda tudo. Eu tenho ouvido de muitos irmãos uma frase: pastor, parece que o inferno inteiro foi liberado, o mundo está muito pesado, o clima espiritual tensionou nos últimos dias de um jeito, é muito difícil. Uma receita para você lidar com esse dia, sabe, quando você tiver com a sensação de, parece que eu acordei hoje com o pé esquerdo, parece que fizeram urucubaca para mim, uma receita maravilhosa disso, é você aproveitar o momento de dor, de tensão, de insegurança, de medo, para agradecer. Procura razões para ser grato e começa a agradecer, mas agradece num tom de voz, não agradece na cabeça, não. Escute sua própria voz agradecendo. Se você dá conta de cantar, cante. Se você não dá conta de cantar, fala, mas expressa a gratidão. Você vai perceber que os céus começam a se abrir e você experimenta um refresco no meio da tensão. Quantos irmãos têm tido essa sensação nas últimas semanas, que parece que o ar espiritualmente está mais pesado? Quem está sentindo isso? Joia, a maioria está com essa sensação. Então, deixa eu te dar a receita. Gratidão é uma ferramenta poderosa para lidar com isso. E parece que não, mas é exatamente disso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo está respondendo aos cristãos de Corinto sobre como eles lidam com
o paganismo com a feitiçaria pagã no contexto da convivência deles. Em Israel, em tempos em que Israel está muito bem com Deus, as coisas estão funcionando, o judeu não tem que se preocupar com isso, porque na padaria só vende comida kasher, no açougue só vende comida kasher, no mercado só vende comida kasher. Onde ele compra as coisas é tudo já consagrado e feito, fabricado de um jeito que já vem consagrado. Vamos pensar na gente. A gente tem que orar na hora do almoço, na hora do café da manhã, na hora da janta. Já pensou se tivesse um restaurante onde você fosse comer e você soubesse que a comida de lá já é consagrada? Aí tipo assim, se eu for lá eu posso esquecer de orar que não tem problema. A vida em Israel é mais ou menos assim. A comida deles é toda kasher, toda consagrada já. Mas Paulo não está escrevendo para o povo que mora em Jerusalém, ele está escrevendo para um povo que mora em Corinto. E lá em Corinto, eles são homens e mulheres de Deus, estão servindo a Deus, mas o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás é pagão. E esses vizinhos pagãos, eles fazem mandingas, eles vivem na feitiçaria. A carne que o vizinho come é uma carne que ele consagrou a um ídolo. E Paulo explica claramente, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, que todas aquelas divindades são apenas disfarce para seres demoníacos que Paulo classifica como principados, potestades, governadores do mundo das trevas, exércitos espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais. Na perspectiva bíblica do Novo Testamento, todos os deuses do Antigo Testamento eram, na verdade, demônios governando o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Assim, esse povo que não mora no meio do povo dele, ele está sendo exposto a comer uma carne que foi sacrificada a um demônio e está sendo exposto a trazer aquela carne para dentro de casa e contaminar a casa dele. Ele está sendo exposto a comprar um alimento qualquer que foi consagrado e trazer aquele alimento consagrado para dentro de casa. Então eles mandam uma carta para Paulo para perguntar, porque houve uma confusão na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava passando por um aperto, irmãos, porque filósofos gregos se infiltraram na igreja e começaram a ensinar bobagens do tipo, daquela bobagem grega que faz sentido, mas que não é verdade. Uma das mentiras que estava sendo ensinado lá é que o homem livre é um homem sem consciência. O homem livre é o homem que é capaz de fazer qualquer coisa sem sentir culpa, porque ele é livre. E aí, um monte de gente ficava fazendo coisa errada e fingindo que não sentiu culpa para poder se apresentar como gente livre, que ele não era. Aliás, a filosofia está errada. E muitas dessas pessoas estavam comendo comida sacrificada, debaixo da filosofia de eu sou livre, então eu posso comer qualquer coisa. E aí manda uma carta para Paulo perguntando, Paulo, e aí a gente pode comer comida sacrificada? E Paulo fala uma coisa tremenda. Paulo diz assim, irmão, não importa o que você comer, quando você dá graças, quando você ora agradecendo a Deus, quando você diz, Deus, eu te agradeço pela comida que o Senhor me deu, não importa de onde a comida veio, ao agradecer a Deus, ela se tornou de origem divina, porque a sua gratidão colocou aquilo debaixo da proteção divina, e o resultado disso é que não importa que tipo de encantamento tenha sido colocado, que tipo de feitiçaria tenha sido colocado ali, a sua oração de gratidão quebra tudo, e a bênção é liberada sobre o seu alimento. Estou te dando aí uma boa razão para você agradecer antes de comer, fazer uma oração de gratidão ao Senhor, consagrando seu alimento a Ele, porque, meu irmão, você não sabe de onde veio. Nós estamos muito mais para os moradores de Corinto do que os próprios moradores de Corinto. Nossa cultura está cheia de feitiçaria, disfarçado de outras coisas. Então,
Se você toma a postura de agradecer a Deus por tudo, ao agradecer, a sua gratidão consagra e o mal que tiver lá é quebrado. Paulo vai então explicar para os irmãos como é que eles lidam com isso. E ele diz: se você vai comer na casa de alguém que não é da igreja, e você sabe que o cara tem o pezinho na feitiçaria, e você desconfiou que a carne que ele botou na mesa para você comer, que aquela carne foi sacrificada, não pergunta nada não, só agradece. Fala assim: olha, a minha religião me diz que eu tenho que agradecer pela comida, dá licença. Senhor Deus de Abraão, bendito sejas tu que me dá o fruto da terra, bendito seja o Senhor que me deu alimento para hoje, eu te consagro este alimento no nome de Jesus, amém. Paulo diz: pode comer, porque se tinha, não tem mais. A gratidão e o envolvimento com Deus mudou tudo. Por que eu chamo sua atenção para esse texto? Eu chamo sua atenção para esse texto porque em tempos de peso espiritual, a nossa alma fica indisposta à gratidão. Porque nós aprendemos a pensar, irmãos, que a gente tem que agradecer para expressar um sentimento sincero de que eu estou me sentindo muito bem. Mas não, está errado. A gratidão é um princípio. E é um princípio que ele vai dar o resultado na sua vida, independente de como você esteja se sentindo a respeito daquilo. Então vamos dizer que você resolveu plantar um pé de laranja no seu quintal. E aí você preparou a terra, colocou tudo que precisava, mas no dia de botar a semente, você não está se sentindo muito bem. E aí você diz: vou plantar assim mesmo. Que diferença faz como você se sente para a semente? Nenhuma. O princípio funciona assim. A gratidão, ela é poderosa porque ela é gratidão. A gratidão não é poderosa porque você se sentiu grato. Na verdade, irmãos, o mundo espiritual funciona muito melhor quando você não está envolvido emocionalmente. Por quê? Porque o seu livre-arbítrio, a sua decisão de fazer, foi muito mais forte quando a sua alma está jogando contra. Sabe, tem muito mais dedicação a Deus quando você não está com a menor vontade de vir para o culto, e você vem a si mesmo dizendo: eu vou para o culto porque eu tenho um Deus e eu vou cultuar a Ele. Está com vontade de ir? Não estou com a menor vontade, mas eu vou assim mesmo, porque Ele é meu Deus, e eu quero mandar essa mensagem para o mundo espiritual. Eu quero adorar esse Deus. Sabe, quando você vem para o culto, porque você está com saudade dos irmãos, porque você está com saudade do ambiente de culto, porque você está num ambiente tenso, você quer ir para um ambiente mais relaxado, porque você quer encontrar alguém, e aí você vem porque o culto te dá prazer. Claro que o seu culto está válido, mas ele é muito mais poderoso quando você anda na contramão de si mesmo para cultuar. É a mesma coisa com a gratidão. Escuta isso. Quando você agradece porque você se sente grato, sabe, tipo, alguma coisa muito boa aconteceu e você está saltitante de alegria, cheio de vontade de comemorar, e a sua comemoração é agradecendo a Deus. Claro, Deus aceita a sua gratidão, mas a sua gratidão é muito mais poderosa quando você está todo encrencado, não está com nenhuma gota de vontade de agradecer, e você resolve que vai agradecer a si mesmo. Quando você toma a postura de agradecer, aí essa gratidão que você não está com vontade, que você não está com desejo, ela tem um poder muito maior, porque você tem que romper consigo mesmo para praticar a gratidão. E o que eu quero te mostrar nesse texto de Paulo? Eu quero te mostrar que quando você agradece, você cancela a intervenção do mal, o peso das trevas operando na sua vida. E por que eu estou te dando esse conselho? Eu estou te dando esse conselho porque eu tenho ouvido muitos irmãos me dizerem: pastor, o clima está pesado. Já experimentou agradecer? Toca no irmão do lado e pergunta para ele assim: você já experimentou agradecer? Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, ele nos disse uma coisa interessante. Ele disse, capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Quando Paulo diz em tudo dai graças, ele não está falando por tudo dai graças, mas em. E esse agradecer em tudo implica que é a vontade de Deus que você agradeça a Ele, especialmente nas situações mais difíceis. Não é agradecer por isso ou por aquilo, é agradecer nessa e naquela circunstância. E pastor, como é que eu vou agradecer em situações que me fizeram ficar muito desanimado, que me fizeram ficar muito com medo, que me fizeram ficar muito com raiva? Como é que eu vou agradecer nessas situações? É precisamente nessas situações que você devia agradecer mais e tomar uma postura de ser grato a Deus. Ser grato por alguma coisa envolvendo o momento que você está vivendo. Às vezes, irmãos, a gente podia só virar a chave do tempo ao nosso redor, só assumindo uma atitude de gratidão. Está tenso, e aí porque tensionou, eu vou ser grato, vou aproveitar, vou procurar alguma coisa. O clima espiritual muda porque você virou uma chave sendo grato. Deixa eu te explicar isso. Esse ponto que eu acabei de falar, eu não falei no livro, mas esse que eu vou falar agora, eu falei no livro. Jesus explicou esse princípio da gratidão numa linguagem rabínica, em Mateus capítulo 25, versículos 29 e 30. Aliás, eu vou pedir para colocar na tela. Mas antes de ler, deixa eu te explicar isso. O que é a linguagem rabínica? Os rabinos, irmãos, eles faziam questão de dificultar a coisa para os pupilos deles. Eles não explicavam as coisas com clareza, porque eles queriam que os pupilos deles se esforçassem para entender. Alguém perguntou para Jesus um dia, por que ele falava as coisas em parábola? Por que ele não falava claramente? E Jesus disse, porque a vocês é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Por quê? Porque vocês estão aqui comigo. Mas a quem não quer, é falado por parábolas para que eles tenham a oportunidade de vir atrás e descobrir o que significa. Mas isso não era só Jesus que fazia, isso eram os rabinos da época. Vou te dar um exemplo disso. Um dos discípulos pergunta em João capítulo 11, mestre, por que nós estamos indo para a Judéia de novo? O detalhe é que ele estava indo para a Judéia, porque 2 dias atrás, Marta e Maria mandaram um recado para Jesus dizendo, vem porque Lázaro está doente. E Jesus falou assim, não vou. Fala para Marta e Maria que essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, fiquem tranquilos. Só que o Lázaro morreu. E Jesus continuou lá em Betânia. 2 dias depois, Jesus começa a reunir os meninos lentamente e diz, olha, nós vamos voltar para Betânia. E aí perguntam para ele, Jesus, se você não foi há 2 dias atrás, por que você vai agora? Porque no fundo os discípulos estavam pensando, irmãos, que Jesus não foi 2 dias atrás, porque Jesus estava com medo dos inimigos que estavam lá, querendo prender e matar ele. Só que agora, 2 dias depois, os inimigos ainda estão lá, e a pergunta é, por que estamos indo para Betânia agora? Aí Jesus age como rabino, sabe? Levanta a cabeça, olha para o infinito e fala uma palavra difícil. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do dia. Mas quem anda de noite certamente tropeça, porque de noite não há luz. Se eu estivesse lá, ia perguntar, e o que isso significa mesmo? Mas era normal que os rabinos fizessem isso, porque o objetivo dos rabinos com essa fala era fazer o discípulo dele ligar a antena e falar, peraí, o que ele quer dizer? E aí o discípulo ia ficar atrás até entender. E no dia que o discípulo entendesse, ele nunca mais esqueceria aquela lição, porque ele correu atrás para entender. Por outro lado, quem não quisesse entender, ficaria sem entender mesmo. Jesus está usando essa técnica rabínica quando ele disse isso. Vamos ler junto? 29 e 30, eu conto até 3, para o 29, quando o 30 entrar, vocês leem juntos. Vamos lá? 1, 2, 3, vai.
Notem que Jesus está usando aquela linguagem. Se você olha a história antes, você percebe que Jesus claramente está usando aquela linguagem rabínica. Gratidão pelo lenço, ganhou um galardão. Do que Jesus está falando? Ele está falando de gratidão. E ele está falando de gratidão da seguinte forma. Ele está dizendo: aquele que não tem, vai perder o que tem, e lancem esse servo inútil nas trevas. Como é que uma pessoa que não tem vai perder o que tem? Na verdade, o cara de pau tem, mas ele não agradece, porque ele está viciado em murmurar. E como ele está viciado em murmurar, por causa do vício da murmuração dele, ele nunca presta atenção no que Deus já deu para ele, ele só presta atenção no que está faltando. E por isso, ele murmura, reclama e perde. Mas não para aí. Ele perde e murmura, e perde mais e murmura mais, e perde mais e murmura mais, e perde mais e murmura mais. Porque ele não presta atenção no que Deus já deu, ele só presta atenção no que está faltando, ou no que ele está com medo de perder. Resultado, a falta da gratidão vai fazer com que ele vai perdendo, até se perder. Esse versículo termina com: lancem o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Ou seja, ele perdeu tudo, e quando não tinha mais nada para perder, ele perdeu ele mesmo, ele está perdido, e ele foi lançado na escuridão, porque ele foi acumulando ingratidão e murmuração, ingratidão e murmuração. Mas o outro lado também é verdade. Jesus diz que o indivíduo agradece, e porque agradeceu ele ganha mais, porque ganhou mais agradece, porque agradeceu ganha mais, e ele vai agradecendo e ganhando mais, e agradecendo, até o ponto em que Jesus diz, no final das contas, ele vai ter abundância. Quem agradece, chega na abundância. E aí você olha para a situação e fala assim: Deus fica chateado com gente ingrata, e aí ele se vinga da pessoa ingrata, dando um peteleco nela e fazendo ela perder tudo. E a verdade é que essa não é a verdade. Sabe o que de fato acontece? A gente entende o que acontece quando a gente dá uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Quando Paulo, falando dessas coisas sobrenaturais, Paulo diz assim: não murmureis, porque Israel murmurou e foi atacada pelo anjo destruidor. Paulo está deixando claro que quando a gente se entrega à murmuração, quando a gente deixa a reclamação persistente dominar o nosso coração, quando o descontentamento se instala na nossa alma, e em vez da gente aceitar e agradecer o que Deus deu, a gente se concentra naquilo que está faltando, e reclama e murmura. Paulo diz que um portal é aberto, e um príncipe das trevas chamado anjo destruidor. E aqui é importante te ajudar a entender que você não deve se enganar com a palavra anjo. Apocalipse capítulo 12 diz que tem os anjos de Miguel e tem os anjos do dragão. Os dois têm anjos. Então tem anjo do nosso lado e tem anjo do outro lado. Esse anjo com esse nome de anjo destruidor, com certeza ele é do outro lado. Com esse nome só pode ser. E o que Paulo está dizendo é que as pessoas murmuradoras, que vivem reclamando e murmurando, e nunca está feliz com nada, nunca está contente com nada, ela só reclama. Paulo está dizendo que essas pessoas serão frequentemente visitadas pelo anjo destruidor. Eu estou te contando isso para te ajudar a entender que a sua ingratidão não vai ser castigada por Deus. Não. A sua ingratidão, a sua murmuração vai ser visitada pelas trevas. Mas, se o resultado da sua murmuração, da sua ingratidão, do seu descontentamento é uma visitinha das trevas, então, o resultado da sua gratidão, o resultado do seu contentamento, o resultado da sua decisão de cantar e adorar e agradecer no meio da prova é uma visitinha de Yahvé, o Deus de Abraão.
Então, o básico que eu quero ajudar você a entender é que se você está no aperto, a coisa complicou, o clima pesou, tensionou, parece que está na TPM mesmo sendo homem, porque essa que é a ideia, quando pesa o clima espiritual, parece que está todo mundo de TPM. Já notaram isso? Até o marido fica de TPM no dia. Se você aproveita esse momento como uma oportunidade de ouro para apresentar gratidão, você desarma o clima espiritual, porque você traz luz para o meio das trevas. Mas se você aproveita o clima pesado para murmurar mais, aí complica tudo, porque já estava pesado, vai ficar pesado e meio. Aliás, eu estou sendo otimista quando eu falo de pesado e meio. Eu estou pensando triplamente pesado, quadruplamente pesado. Por quê? Porque o clima pesou e você murmurou, o destruidor entrou e a coisa complica tudo. Então, registra isso. Deus está te dando um chamado. E sim, fui despertado, o Espírito Santo me acordou para isso, pensando no dia de ação de graça dos americanos. Sim, mas não tem nada a ver com eles, irmãos, tem a ver com Bíblia. Tem a ver com a palavra de Deus dizendo para você que gratidão é uma ferramenta de guerra. Paulo está dizendo para os crentes que quando ele pega o alimento consagrado, uma obra de feitiçaria que ele não sabe que é, e ele vai comer a obra de feitiçaria sem saber, só de ele falar assim: graças te dou, Senhor, bendito sejas tu, Deus de Abraão, que nos dá o fruto da terra, gratidão porque o Senhor nos dá alimento. Só de fazer a gratidão, o mundo espiritual se abre, a graça de Deus toca o alimento e ele está puro, e você pode comer tranquilo, que não tem mais mandinga lá. A gratidão vira chave. Mas registra isso. A murmuração também vira chave. Não importa, irmãos. Às vezes as coisas estão muito maravilhosas, está tudo indo muito bem, e aí alguém resolve olhar para o pior e ser ingrato e murmurar. O clima pesa. Eu sei, irmãos, que na nossa igreja não tem gente murmuradora, graças a Deus. E os que estão murmurando, que murmuram muito, não vieram no culto hoje e nem estão online com a gente. Então, você não tem muito acesso às pessoas murmuradoras. Mas eu imagino que você conhece alguém que murmura muito. Alguém aqui conhece uma pessoa que você nota que ela murmura muito? Tipo, viciada em murmurar. Conhece alguém assim? Conhece? Joia. Pode baixar a mão. Lembra dessa pessoa agora e dá uma observada nela. Claro que não é ninguém que está aqui hoje, né? E claro que não é ninguém assim do nosso meio. São pessoas muito distantes da gente. Mas pensa nessa pessoa que você conhece que ela murmura. Consegue perceber que está tudo dando errado na vida dela o tempo todo? Que parece que ela anda com uma nuvem negra em cima da cabeça e mais um daqueles corvos pretos dos filmes voando por cima, assim. Que a sensação é que parece que ela está sempre debaixo de urucubaca. Só que quem faz a urucubaca para ela é ela mesma. Porque a murmuração atrai isso. A murmuração abre o portal e as trevas entram. Pastor, por que você trouxe essa conversa para a gente hoje? Porque eu quero que você entenda que a gratidão é uma arma de guerra. Quando as coisas complicarem, quando o clima espiritual pesar, dentro de casa, na empresa, nos negócios, na sua cabeça, na sua alma, no ministério, quando as coisas complicarem, faz uma pausa e canta uma canção de gratidão a Deus. Faz uma pausa e faz uma oração agradecendo a Deus. Procura no que você estiver fazendo, na situação que você estiver vivendo, uma razão para agradecer. E pratica isso constantemente. Isso vai ser fôlego para você sobreviver ao tempo de peso, ao tempo de aperto. Porque a gratidão é mágica, é sobrenatural, é tremenda. A gratidão limpa os caminhos, limpa a mente. A gratidão desestressa a gente. E sabe, se você não consegue ver uma razão positiva para agradecer, então presta atenção na negativa. Alguns de nós, irmãos, têm mais facilidade de ver o negativo do que o positivo, é por isso que murmura.
Se você está nessa categoria, você está sempre vendo o pior, então deixa eu te mostrar o pior. Se você não agradecer, você vai perder aquilo pelo qual não agradece. E deixa eu te contar, depois que você perder, você vai descobrir que aquilo era muito bom. Sabe, aquela pessoa que fala assim: eu não tenho emprego, eles fingem que me pagam e eu finjo que trabalho. Aquilo não é trabalho. Vai perder esse emprego ruim, vai passar necessidade, vai ficar entediado com vontade de trabalhar, e vai sentir saudade daquele emprego ruim, e vai falar: eu era feliz e não sabia. E sabe o que é pior? Aquele não volta. Você vai ter de aceitar um pior do que aquele, para aprender a agradecer no próximo. Só estou dando um exemplo. Mas se você tirar o emprego e colocar o marido ruim, marido problemático, perde o marido para você ver. Ruim com ele, pior sem ele. Murmurar da mulher, a mulher é isso, a mulher é aquilo, outro, perde a mulher para você ver. É ruim com ela, mas é muito pior sem ela. Irmãos, a gente tem uma tendência adâmica, uma tendência visceral de não dar valor àquilo que está disponível. A gente dá valor àquilo que perde. O que está disponível, a gente não nota, não percebe. Mas Deus está te desafiando a tomar postura e agradecer pelo que tem, enquanto você não perdeu. Pastor, mas a minha alma está com raiva disso que eu tenho, porque tem uma coisa que eu queria ter e eu não tive ainda. Então, ignora a sua alma e começa a agradecer. Vai por mim. O clima vai limpar quando você pratica a gratidão. Sabe, o mundo espiritual derrama luz quando você agradece. Louvor, socorro. Eu queria encerrar essa palavra praticando um pouco. Vamos ficar de pé. Eu queria que você fizesse uma lista mental das coisas pelas quais você tem reclamado. Do que você tem reclamado? Tem murmurado do quê? Você está murmurando da esposa, do marido, do carro, das dívidas? Está murmurando da falta de dinheiro? Está murmurando da saúde? Do que você está murmurando? Está murmurando da família, do ambiente? Está murmurando da casa? Faz uma lista das coisas que você está murmurando, está reclamando. E primeiro você vai pedir perdão para Deus, porque você está murmurando dessas coisas. E em seguida você vai encontrar nessas coisas razões para agradecer. Sabe, irmãos, às vezes a gente mora numa casa alugada e a gente fica chateado com a casa porque ela é alugada. E aí a gente fica reclamando porque queria ter uma casa própria e não tem. E aí a gente pede a casa alugada e a gente recebe a ação de despejo e não tem para onde ir. E a gente fica desesperado, falando: não, eu quero essa casa. Porque não agradeceu pela casa. Agradece pelo que tem.